Vocês bem sabem que muitas das análises que nós fazemos aqui no canal acabam invariavelmente sendo replicadas por outros portais. Isso vocês já estão acostumados, a gente até mesmo brincava aqui a respeito do Marco Antônio Villa, que ele era um inscrito do canal, que ele vinha, que ele fazia análises muito parecidas depois que nós fazíamos primeiro. Isso, claro, é sempre uma brincadeira, mas a gente conseguia fazer isso por conta dos seus comentários, muitos pontos de vistas, porque aqui não é simplesmente um veículo de mídia, mas é uma comunidade de reflexão. E recentemente, o ponto que nós mais estamos abordando é a respeito das eleições de 2022. Bolsonaro teve uma nítida mudança de comportamento, uma nítida mudança de governo. Mais ou menos aquilo que nós já falávamos, que o governo Bolsonaro ele iria acabar para um novo governo Bolsonaro surgir no lugar daquele governo antigo. Usávamos até mesmo o exemplo e as teorias da análise sistêmica, das teorias do enfoque sistêmico, identidade, essas coisas, para tentar explicar esse novo governo Bolsonaro. Como que um governo ele pode deixar, como um organismo ele pode deixar de existir para um novo surgir no mesmo lugar, tendo a mesma aparência. Então nós utilizamos aqui as teorias que falam de identidade, essas coisas vindas da administração e também da teoria da abordagem sistêmica. E o portal O Antagonista, ele publicou um texto hoje, dia 3 de agosto, às 9h32. Eu estava pensando em fazer um vídeo sobre a live dos trabalhadores, que teve a participação do Ciro Gomes, do Alexander Molon e de outras figuras políticas, mas me chamou tanta atenção esse texto do Antagonista que eu gostaria de ler junto com vocês e discutir, porque tem muito a ver com o que nós já estamos discutindo há alguns vídeos aqui. E eu senti um certo tom melancólico do antagonista nesse texto. Praticamente é como se o antagonista estivesse jogando a toalha com relação às eleições de 2022. O texto tem o seguinte título: O plano para reeleger Bolsonaro está pronto. O antagonista ele sempre foi muito mais lavajatista do que bolsonarista, mesmo quando Sérgio Moro ainda fazia parte do governo. Com a saída de Sérgio Moro, o antagonista virou oposição ao governo Bolsonaro. Tanto é que o próprio juiz ex-ministro, faz parte do corpo editorial da revista Cruzoé, que é pertencente ao antagonista. Então é um jornal, é um veículo de comunicação que deseja a eleição de Sérgio Moro em 2022. Isso todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém. Mas me chamou muita atenção a análise que o antagonista fez, muito parecida com aquela que nós fazemos, e com um sentimento de jogo perdido. Eu vou ler para vocês. Meu cabelo tá comprido, por isso que eu fico passando a mão aqui, porque eu vou olhando aqui para a câmera, vou vendo alguns fios mais desencapados, fora do lugar, e eu vou aqui me ajeitando no melhor estilo Joel Pinheiro. Enquanto eu me ajeito, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações enquanto eu faço aqui vários momentos Joéis Pinheiro, e também visite a loja Professor Leonardo, o link está aqui na descrição. Vamos ler o texto. Jair Bolsonaro elegeu-se com o discurso da Lava Jato e pretende reeleger-se com o discurso de Lula. Por que o antagonista fala isso? Porque o Bolsonaro está fazendo o chamado populismo de direita, que é um discurso mais acenado aos mais pobres, da mesma forma que Lula fez nas eleições de 2006. Mas a política do Renda Brasil do Bolsonaro é completamente diferente do Bolsa Família. Ah, ele não vai dar dinheiro para os mais pobres? Vai, só que a política de redução da pobreza e da desigualdade social do Lula era muito mais complexa. Não era simplesmente dar dinheiro aos mais pobres. Lula, além de garantir o Bolsa Família, deu acesso à moradia com Minha Casa Minha Vida, com o Luz para Todos, teve o ProUni, uma modificação do FIES, então, e expandiu várias universidades. Então o Lula modificou e tentou reduzir a desigualdade social no nosso país. Bolsonaro não vai fazer isso. Porque Bolsonaro ele enfraquece as instituições republicanas, privatiza as estatais. Então o que ele está fazendo? Somente dando dinheiro aos mais pobres. Não há políticas para reduzir a distância social. E o antagonista percebe isso. A nova CPMF sobre transações financeiras eletrônicas servirá para financiar uma versão turbinada do Bolsa Família e a desoneração da folha de pagamento das empresas para empregos de baixos salários. O objetivo é criar vagas para uma grande massa de trabalhadores sem qualificação e assim reduzir a percepção da miséria. O objetivo é criar o que se pode chamar de nova classe C.
Isso aí você percebe que há um problema, porque o Lula criou uma nova classe C. O Bolsonaro aí quer criar uma nova classe D. Acho que eu falei C, né? O objetivo é criar o que se pode chamar de nova classe D. Então se o Lula criou uma nova classe C, Bolsonaro quer criar uma nova classe D. E aí que está a grande situação. Bolsonaro ele vai desonerar as folhas de pagamento para facilitar a contratação de pessoas. Com o dinheiro do Renda Brasil, as pessoas vão conseguir consumir mais produtos. Então, vai haver uma contratação de empregos, uma contratação de mão de obra. Então você vai ter ali um aumento do número de empregos. Certo? Principalmente nesses empregos aqui de baixos salários. Que é exatamente a faixa que Bolsonaro hoje está mais interessado. A classe D e principalmente aqueles que ascenderam à classe C durante os governos Lula e Dilma e agora estão regredindo para a classe D novamente. E eles continuam. A avaliação é que a CPMF é um imposto invisível e que só a classe média continuará a reclamar por algum tempo. O fato de ser um imposto cumulativo não incomoda ninguém da equipe econômica. Então a nova CPMF vai incidir sobre a classe média. Ou seja, a classe mais alta não vai se importar com isso, que é onde está o capitalismo financeiro, e as camadas mais baixas também não vão se importar. Quem vai ligar é a classe média, mas a classe média já pulou fora do governo Bolsonaro há muito tempo. E já vinha pulando fora desde abril do ano passado, quando se estabilizou em 30% a aprovação do presidente. Em dezembro de 2019, os 30% são completamente diferentes do que os 30% representam hoje. Hoje, Bolsonaro tem um apoio muito maior das camadas mais baixas em termos econômicos da nossa sociedade. Então, a classe média para Bolsonaro tanto faz quanto tanto fez. Ele não se importa mais. E essa camada da sociedade é a camada da sociedade que poderia votar em Moro. Só que ela está diminuindo. E da mesma forma como nós consideramos isso nas nossas análises, o antagonista também considera. Um pedaço da classe média, acreditam integrantes do governo, preferirá automaticamente Bolsonaro a qualquer outro nome da esquerda em 2022. Quanto à parte que se decepcionou moralmente com Bolsonaro, ela deverá ficar com Sérgio Moro. Não há jeito, mas não deverá fazer frente àquela que se juntará à massa beneficiada pelo Renda Brasil e à desoneração para criar empregos baratos. Essa parcela que está desapontada com o Bolsonaro é a parcela que o Nando Moura representa, o youtuber Nando Moura. Aqui tem um canal de mais de 3 milhões de seguidores. O Nando Moura, ele votou em Bolsonaro, fez campanha, mas se decepcionou. Só que essa parcela vai para o Sérgio Moro. Só que o que acontece? A parte da classe média que vai se dividir, ficando com o Bolsonaro e ficando com o Sérgio Moro, não vai conseguir dar votos suficientes a Sérgio Moro para que ele possa peitar Bolsonaro em 2022. E para piorar a situação de Sérgio Moro, quanto menos pessoas estão na classe média, menos votos ele recebe. Porque a pauta de Sérgio Moro, que é uma pauta única de combate à corrupção, e é só isso que Moro sabe falar, essa é uma pauta cara para a classe média. Os mais pobres, eles não ligam para combate à corrupção. O que eles querem é, de fato, um salvador da pátria. E Bolsonaro encarna melhor esse sentimento do salvador da pátria do que Sérgio Moro. Então, com uma classe média dividida e também com as classes C e D, ou aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, já envolvidas com o Bolsonaro, não haveria para ninguém uma disputa com o Bolsonaro em 2022, nem para o Moro e também nem para as esquerdas. E é isso que o antagonista fala, e ele continua. Moro amealhará votos, dizem, apenas entre um eleitorado udenista, que terá escolhido por causa da crise econômica causada pela pandemia. Cresce também que o bombardeio da esquerda sobre o ex-ministro será capaz de beneficiar Bolsonaro na campanha do primeiro turno, ao erodir a imagem de Moro no eleitorado mais de centro. Para evitar maior sangria entre os eleitores da classe média preocupados com corrupção, o importante para Bolsonaro é que as ações da Lava Jato, represadas pela Justiça Eleitoral, continuem a ocorrer de vez em quando, mas apenas como eco do passado, sem implicar novas frentes de investigação que poderiam estragar o acordão em Brasília. Então Bolsonaro não pode acabar com a Lava Jato, ele precisa que ela continue ocorrendo, mas em dosezinhas homeopáticas, só para falar que ele continua combatendo a corrupção. Então esse é o plano do Bolsonaro, e ele continua.
Mais 2 parágrafos. A atuação desastrosa do presidente na pandemia será uma vaga lembrança em 2022, aposta-se e largamente compensada pela ação na economia financiada pela nova CPMF. Isso é algo que aqui no canal nós já falamos há muito tempo. A crise sanitária, ela vai vir pesada, muitas pessoas irão morrer, como estão morrendo, quase 100 mil pessoas já morreram aqui no Brasil, só que ela vai durar quando? Até quando? Quando ela vai durar? 2020? 2021? Se durar até 2021, até fevereiro de 2021, em outubro de 2022 já passaram quase 2 anos. E perceba que nós já nos acostumamos com as notícias sobre a Covid-19. Elas não impactam mais o nosso dia a dia como impactavam antes. Nós já normalizamos a quantidade de mortos. Nós já normalizamos o cenário da Covid no país. Então é algo que já está no nosso dia a dia, já faz parte da nossa sociedade. 6 meses praticamente com a Covid-19 já é algo que nós interiorizamos. Interiorizamos dentro de nós, não interiorizamos no Brasil, mas também, né? Mas interiorizamos dentro de nós. Nós vemos isso com normalidade. Então a pandemia lá em 2022 vai ser algo do passado. Não vai afetar tanto assim Bolsonaro como poderia afetar se a eleição fosse nesse ano. De certa forma, a Covid-19 ajudará o atual inquilino do Planalto, ao proporcionar a criação de um imposto que representará uma injeção na veia de 120 bilhões de reais. Esse é o plano para reeleger Bolsonaro. E eu senti um antagonista bastante descrente numa possibilidade de Bolsonaro perder. E nessa análise, só faltou o antagonista falar sobre o apoio do Centrão. E aí a gente consegue ver que o antagonista eles não acompanha aqui o canal. Porque se eles acompanhassem de fato o canal, eles teriam uma análise mais completa e saberiam que Bolsonaro também migra o seu apoio da parte ideológica para a parte do Centrão. Tanto que ele está afastando gradativamente os seus apoiadores histriônicos, o Alan dos Santos, a Bia Kicis e dentre outros bolsonaristas. Que são mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. Porque Bolsonaro não é bolsonarista, Bolsonaro ele é fisiológico. E ele só quer ser reeleito. Então essas pessoas que antigamente eram aliados de Bolsonaro estão sendo escanteados. Weintraub foi demitido, o Alan dos Santos não recebeu apoio dos advogados do Bolsonaro, a Bia Kicis perdeu o seu cargo como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, e assim Bolsonaro vai moldando o seu caminho para 2022. Eu não sei se o antagonista está chateado pelo fato de Moro se mostrar impotente perante Bolsonaro, né? O Super Moro não vai conseguir vencer Bolsonaro, aparentemente, e essa é também a visão do antagonista. Então perceba que a nossa análise do canal, ela também começa a ter, como eu posso dizer, não é eco, mas ela começa a reverberar, ela começa a ter apoio de outras vertentes, de outras visões e de outros veículos também na mídia, a respeito do avanço de Bolsonaro perante a classe média, perante os mais pobres, e o seu caminho muito bem traçado para 2022. E a esquerda completamente inerte. E alguns eleitores pedindo paciência. Não, temos que ter paciência com os eleitores, com os candidatos da esquerda, porque eles estão fazendo o caminho, estão fazendo o certo. Paciência, essa paciência vai custar a eleição de 2022. O que você concorda com essa análise do antagonista? Você concorda com a análise do canal? Deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe e me siga também lá no Twitter, @profileoficial.